Então, vamos respirando fundo, recebendo esse amor de Jesus, de Deus, nosso Pai, que nos rodeia, agradecendo a presença dos mentores amigos que nos trouxeram até aqui nessa noite, para que possamos estudar juntos, mais uma vez, um pouco das lições deixadas por André Luiz. E nessa noite, mestre amado, que nós possamos compreender ainda mais o poder e a intensidade dos nossos pensamentos. Auxilia-nos na nossa escalada evolutiva, que nós possamos aproveitar todas as lições aqui deixadas por André Luiz e aplicá-las no nosso dia a dia. Graças a Deus. Bem, a gente está no capítulo 29, um capítulo muito interessante, porque ele fala dessa visão que um jovem chamado Francisco tem, mas que eu acho que serve para todos nós. Então, a gente lembrando, André Luiz estava trabalhando, né, nas câmaras retificadoras, distante. Interessante a gente perceber que existe uma comunicação via telefone, seja lá qual for, né, que a gente muitas vezes imagina que os espíritos só se comunicam através do pensamento, mas a gente tem que lembrar que cada grau evolutivo vai trazer para a gente habilidades maiores, né? Mas no estágio evolutivo, que a dona Laura está, que os samaritanos estão, que a André Luiz está, ainda é necessário algum tipo de elemento de comunicação como a gente tem aqui, né? A gente conheceu o telefone fixo, o pager, o telefone celular, enfim. E a gente vê que eles também aproveitam da tecnologia, lembrando que sempre a tecnologia vem de lá para cá e não daqui para lá. Então, todas as tecnologias que nós conhecemos, elas estão muito mais atrasadas do que as tecnologias que existem no plano espiritual. E como as pessoas que moram no nosso lar são gente como a gente, são espíritos imperfeitos, ainda lutando para vencer as seus próprios vícios, suas próprias necessidades, eles não são anjos, né? Então não dá para exigir desses espíritos uma capacidade de comunicação ou de elevação que não tem. A gente morre e continua sendo exatamente quem a gente foi aqui no plano material, né? E lembrando que nosso lar ainda está na faixa do umbral, próximo à crosta terrestre, né? Outra coisa que é interessante, que a gente sabe, que a gente viu aí, é que eles também precisam de meios de transporte. E esse meio de transporte é tanto interno, dentro de nosso lar, quanto ele é fora de nosso lar, né? Muitos dos espíritos, inclusive André Luiz, um pouco mais adiante nos seus livros, na coleção A Vida no Mundo Espiritual, ele começa a experimentar a levitação, mas até então ele não conseguia volitar, né? Então a gente vai ver que no final dos livros, né, da reta final, Entre a Terra e o Céu, ele já estava volitando, mas demorou para ele conseguir. Por quê? Porque o perispírito ele está impregnado com peso que é proporcional à nossa moralidade. Quanto mais alta a nossa moralidade, melhor ou mais leve é o nosso perispírito, que facilita, então, essa mudança, né? Mas então vamos começar a falar do Francisco. O que está acontecendo? Bom, a gente vê que o Francisco ele está passando aí por um estágio de loucura do ponto de vista espiritual. Ele é um suicídio indireto. E é interessante porque a gente está tão acostumado a ver as pessoas fazerem coisas erradas, seja, por exemplo, dirigir intoxicado, seja por bebida, seja por drogas, ou morrer de uma overdose, ou fazer algum esporte muito perigoso, desnecessariamente.
Isso tudo denota o suicídio indireto. Então, apesar do Francisco ser um jovem, ele morreu jovem, ele morreu antes da hora. E ele morreu pela sua própria falta de precaução, né? Então, a gente não sabe se ele morreu de overdose, se ele bateu o carro e morreu e estava dirigindo de condições irregulares, mas o ponto é que ele chega aí perdido, né? Não só ele chega perdido, mas ele não consegue sair do corpo. Então, a gente vai fazer então uma outra avaliação quanto ao apego e o impacto que tem a nossa mente dentro da realidade, né? Quando ele mostra o olhar perdido, e a gente volta a dizer, como o olhar mostra para a gente o conteúdo da alma, né? Ele estava ali vazio. Ele estava na Câmara de Retificação de favor pedido pelos pais, que tinham muito mais mérito do que ele, o pai. A gente vê aí nesse capítulo que ele já é tão evoluído que ele nem tem mais a forma normal humana da Terra, né? Ele também está sufocado por impressões e visões horrorosas. Então, um terror, um pesadelo atrás do outro. E ele mostra o quê? Revolta, ele está completamente descontrolado mentalmente. Então, é interessante porque na Terra ele provavelmente seria uma pessoa normal, um jovem normal, mas ele chega despreparado para a morte no plano espiritual. Ele chega sem estar aceitando as condições que ele está no momento, né? Ele morre e continua apegado ao corpo. Ele fica tão apegado ao corpo que ele só foge do corpo quando ele encontra aquele momento de horror onde os vermes estão comendo o corpo. Então, olha só o impacto que tem esse despreparo, né? Essa falta de conhecimento espiritual, isso de tentar reviver o corpo, não aceitar a morte do corpo, já mostra aí como ele ainda estava muito atrasado, muito ignorante em relação às leis eternas, né? Então ele está aí se sentindo aprisionado, sufocado, perseguido por monstros, com pesadelos horrorosos, não consegue respirar direito, e a nossa querida amiga Narcisa fala, dá um conselho muito bom para ele, ela fala, você vai libertar-se, ganhar muita serenidade e alegria, mas depende do seu esforço. É importante a gente lembrar disso, tudo depende do nosso esforço. Qual é o esforço que eu estou fazendo para estudar, para conseguir meu diploma? Qual é o esforço que eu estou fazendo para ser um bom pai, uma boa mãe? Qual é o esforço que eu estou fazendo dentro do meu trabalho para conseguir uma promoção? Qual é o esforço que eu estou fazendo da minha reforma íntima para me tornar uma pessoa melhor? Qual é o esforço que eu estou fazendo para melhorar a minha saúde? Tudo depende do nosso esforço. Não basta aquele. Todo mundo quer coisa boa, mas nem todo mundo consegue. Precisa de muita disciplina, de muita perseverança e, claro, de merecimento na hora certa, porque a gente sabe que existe um pai maior que controla tudo. E ela continua, e esse pedaço do parágrafo eu acho que é muito importante. Faça de conta que a sua mente é uma esponja embebida em vinagre. Olha isso, gente. É necessário expelir a substância azeda. Então, a mente dele está tão viciada em coisas ruins, em ideias ruins, em pensamento ruins, que aquilo tudo está envenenando ele. E essa criação mental que ele está gerando por vontade própria é o que está fazendo ele sofrer. Ajudando ele a fazer, mas o trabalho mais intenso cabe a você mesmo. Então, é interessante perceber, e no livro Mecanismos da Mediunidade, que também foi escrito pelo Chico e ditado por André Luiz, fala bastante do poder da mente. A gente vai aí olhar o livro Mecanismos da Mediunidade no capítulo que fala de corpúsculos
mentais e pensamento das criaturas, é o capítulo 4, matéria mental. E ele fala algumas coisas importantes para a gente. Primeiro é que o pensamento, o fluxo energético do campo espiritual de cada um. Então, o pensamento ele é um fluxo de energia. É um fluxo de energia que atua sobre o fluido cósmico espiritual. Então, esse é o que a gente pensa hoje é matéria. É uma matéria mental. Ele continua. Dos corpúsculos, falando dos corpúsculos mentais. Como alicerce vivo de todas as realizações nos planos físico e extrafísico, encontramos o pensamento como agente essencial. Então, tudo é criado pelo pensamento, aqui na Terra quanto do plano espiritual. E ele fala, entretanto, ainda é matéria. O pensamento é matéria. É matéria mental, em que as leis de formação das cargas magnéticas ou dos sistemas atômicos prevalecem sobre novo sentido. Então, é importante a gente lembrar disso, que tudo que a gente está pensando, Então, se eu ficar pensando, preocupada que eu vou ter um câncer, é capaz de ter um câncer. Porque eu estou mentalizando aquela ideia de câncer o tempo inteiro. Se eu não quero ter câncer, eu tenho que pensar em quê? Em saúde. Se eu quero ter um casamento bom, eu não tenho que ficar pensando nas coisas ruins do meu casamento. Eu tenho que pensar como eu quero que meu casamento seja. Então, e muitas vezes a gente foca no ruim. Quer ver? Por exemplo, eu vou falar uma coisa para vocês. Suco de limão azedo. Todo mundo pensou em suco de limão azedo e ter uma sensação do limão azedo. Mas não significa que a gente goste de suco de limão azedo, mas tudo que a gente pensa vira realidade e traz uma sensação para a gente. E assim André Luiz continua. Assim, considerando a matéria mental, embora em aspectos fundamentalmente diversos, obedece a princípios idênticos àqueles que regem as associações atômicas na esfera física, demonstrando a divina unidade de plano do universo. Então, as mesmas regras, leis, física, química, que existem aqui na Terra, existem no plano espiritual também. A gente vê que essas leis são leis universais, criadas por Deus. São leis perfeitas e, com isso, elas acontecem em todos os lugares. Da mesma forma que esse pensamento está atingindo diretamente a percepção, a vida do Francisco, se nós pensarmos errado, a gente vai sofrer as mesmas consequências. Mas então, aqui, enquanto a gente está na Terra, por que a gente não tem essas impressões tão fortes? Porque o corpo da gente funciona como um filtro de carbono, como explica André Luiz. E esse filtro de carbono acaba retirando muito dessas impressões pesadas. Mas o que acontece é que quando a gente passa de volta ao plano espiritual, essas impressões vêm a toda velocidade e faz a gente sofrer. E faz a gente sofrer muito. Então, por isso que é importante a gente tentar aprender aqui na Terra, porque tudo que a gente sentir, tudo que a gente pensar, vai virar realidade, porque não tem mais esse filtro, essa proteção que a gente recebe aqui, né? E aí, voltando, né? Que a sua mente é uma esponja embebida em vinagre. E eu fiquei pensando, quantos de nós, né? Ficamos aí reclamando da vida, só vendo as coisas ruins que acontecem no dia a dia, seja do chefe, do marido, do filho, do cachorro, enfim. E a gente torna nossa mente uma mente embebida em vinagre, né? Então, da mesma forma que o corpo funciona como esse carbono purificador, dentro da nossa mente, aquilo vai ficar guardado. E a gente vai, na nossa desencarnação, levar tudo que a gente pensa hoje, o agora, né?
O que estava acontecendo com o Francisco é que ele tinha um apego muito grande a tudo. Ele tinha um apego ao corpo dele. Ele tinha apego quando ele estava vivo. Depois ele teve apego no momento da morte. E ele ficou preso nessa monoideia o tempo inteiro. Depois ele teve apego a esses monstros que ele estava vendo. Ele não queria estar onde ele estava. Então, eu acho que isso faz um outro aspecto da gente pensar, né? Qual é esse vício, essa monoideia que a gente está trazendo para o nosso dia a dia, para a nossa vida? A gente passa aí por um momento da humanidade em que as pessoas estão ficando muito radicais, né? Então, politicamente, por exemplo. Né? Então, a minha verdade é a única verdade. O que eu estou falando é o que acontece. E muitas vezes a gente acaba se fechando, né? Como dentro de uma bolha, sem questionar o mérito daquilo que a gente está pensando, que a gente está vivendo. E essa monoideia vai fazer mal para a gente. E não só mal para a gente, mas faz mal para a sociedade. Tanto é que a gente vê hoje, tanto aqui nos Estados Unidos quanto no Brasil, uma sociedade dividida. E divisão nunca traz alegria, nunca traz paz, muito pelo contrário. Né? Então ele está passando aí, está mergulhado nessa boa ideia. Ela fala para ele, fala para esse monstro ir embora, ele vai embora. Você precisa largar isso. E ele continua preso, rebelde, arraigado nesse pensamento que ele mesmo criou. Não tinha a obsessão de um segundo, terceiro espírito. Não, era ele com ele mesmo. Isso que é mais assustador. E ele estava num processo auto-obsessivo profundo, em que estava deixando ele um ponto esquizofrênico. E aí, o que ela faz? O tratamento que ela usa para ele, basicamente, é o amor. Ela começa a usar palavras para fazer ele pensar coisa certa. E aí me veio à mente o pensamento, a lembrança das medicações. Como isso calma, gente, como ajuda, gente. Quando a gente está precisando parar, repensar, sentir mais sintonizada com o presente, né? Diminuir a ansiedade, os medos, o que é que vai acontecer. A meditação é uma ferramenta ótima. Então, a gente vê a Narcisa guiando ele. Além disso, ela dá um passe. Então, o poder do passe. Da mesma forma que a gente dá um passe aqui a uma pessoa, e a pessoa se sente bem, fortificada, mais equilibrada, a mesma coisa acontece. Mas o interessante é que a gente vê que os passes dela não têm a mesma intensidade do passe do pai. Primeiro, provavelmente por causa do amor que existe ali, essa ligação de pai e filho, apesar da gente saber a diferença entre as famílias consanguíneas e as famílias espirituais. Claro que a gente está falando do relacionamento de Francisco com o pai, com uma ligação das famílias espirituais, né? Isso tudo está no Evangelho segundo o Espiritismo. E laços de família, laços consanguíneos e laços espirituais. Mas também pelo mérito, pela elevação moral do pai, ele consegue auxiliar o filho muito mais. E a Narcisa fala, ele veio aqui 2 vezes, mas foi clara melhor. E a terceira coisa que ela faz é usar água fluidificada, que a gente sempre sugere para todo mundo, fluidifique a sua água, deixa o copinho do lado. Por quê? Porque quando a gente está trabalhando, estudando Jesus, André Luiz, Allan Kardec, a gente está mudando a vibração da nossa casa e vai, de alguma forma, envolver e abençoar essa coisa, né? E aí ela fala, o bem como o mal, em toda parte, estabelece misterioso contágio. Eu acho que essa frase é muito importante para a gente refletir, porque hoje a gente está rodeado de tecnologia. A gente está rodeado de informações de todos os lados. A gente acorda já recebendo no telefone da gente as notícias de jornal. A
A gente pode ter acesso ao conteúdo que a gente quiser, tá? No clicar do dedo, seja no computador, seja no telefone, no iPad. Mas essa qualidade do conteúdo, esse pão espiritual que a gente está se alimentando, vai refletir a qualidade do meu pensamento. E essa qualidade do meu pensamento vai fazer com que eu me sinta melhor ou pior. Essa qualidade do meu pensamento vai fazer com que eu fique doente ou eu fique saudável. Isso é importante a gente pensar. Porque se a gente não vigiar esse alimento espiritual que a gente está colocando dentro da nossa vida, através de filme, de livro, de música, de conversa, de amizades, a gente se intoxica. E eu acho que a pandemia foi uma experiência positiva nesse aspecto, porque muitos de nós começamos a reavaliar os nossos amigos, né? Muitos de nós tivemos amigos no começo da pandemia e não chegaram até o final da pandemia. A gente percebeu a importância desse se sentir bem depois de conviver com esse ou qualquer amigo. Mas é importante porque essa conduta muitas vezes acontece tão naturalmente que a gente não se dá conta. E quando a gente vê, a gente só está falando da mesma coisa, do problema político, ou do problema da inflação, ou do problema da casa, ou do problema com o filho. E a gente está emanando, criando, projetando todos aqueles pensamentos pesados e principalmente nos rodeando com aqueles pensamentos pesados, né? Então, um alerta para a gente, de verdade, que eu acho que vale a pena, ela fala, o pobrezinho está excessivamente apegado ao corpo físico e veio para a esfera espiritual após um desastre, oriundo de pura imprudência. Olha só isso. Quando a gente pensa nos nossos jovens, a forma como eles estão vivendo muitas vezes a vida, como se não houvesse amanhã, né? Achando que tudo é válido, tudo está ao alcance, sem ter a consciência do impacto que aquilo pode ter. Aí ela conta mais para o André Luiz. Esteve durante muitos dias ao lado dos seus despojos, em pleno sepulcro, sem se conformar com a situação diversa. Eu acho que isso também mostra, combina muito com a situação que a gente está vivendo hoje, né? Em que a gente vê muitos de nós não sabendo aceitar o não, não sabendo ser contrariado, não sabendo ficar decepcionado ou frustrado, não consegue lidar com a frustração. É importante a gente entender que a gente não tem o controle de tudo o tempo inteiro. Iria firmemente levantar o corpo morto, tal o império da ilusão que viver. E nesse triste esforço gastou muito tempo. Olha que coisa triste. Quando a gente pensa em cemitério, né? O cemitério vai estar cheio de espíritos dessa forma, que estão nesse sono espiritual, que não conhecem a sua condição como espírito eterno e continuam apegados ao seu corpo, né? Aí tá, não existe mais, né? Não valeram socorros das esferas mais altas, porque fechava a zona mental a todo pensamento relativo à vida eterna. Olha que coisa importante a gente perceber isso. Muitas vezes o socorro está pronto para vir para a gente, mas a gente não consegue aceitar. É como se a gente se protegesse dentro de um guarda-chuva invisível e ficasse impermeável qualquer coisa boa que vem ao nosso lado. As pessoas querem ajudar a gente, querem cuidar da gente e a gente não deixa. A gente briga, a gente quer se sentir vítima, a gente quer achar tudo ruim, a gente quer ficar feia, quer fazer. A gente está criando uma mente cheia de vilã. Os que lhe foram pais na terra possuem aqui grandes créditos espirituais e rogaram a sua internação na colônia. Então, ele não tem merecimento. Ele não devia estar aí. Ele não devia estar perambulando pelo umbral divino, pelo umbral inferior, mas pelo merecimento dos pais. E aí a gente vê outra coisa importante, o poder da prece, né?
Isso da gente poder interceder por pessoas que a gente ama, que a gente quer bem. Trouxeram os samaritanos quase à força. Então a gente vê essa demência que ele passa, essa cegueira espiritual de não aceitar criança mimada mesmo, né? A gente lembrar que o socorro está sempre do nosso lado, mesmo quando a gente não enxerga. Não é para a gente ficar reclamando, só pensando coisa ruim. Não. O amor de Deus está em toda parte. A gente faz a nossa parte, Deus está cuidando de nós. Tem aquela passagem do Evangelho que fala dos lírios, dos pássaros. E lembrar, se Deus cuida dos lírios e dos pássaros, Ele cuida de nós também. É o último ponto que eu queria comentar aqui em relação a buscar e achareis. A gente sempre vai encontrar o que a gente está buscando. Sempre. Se eu quero buscar problema, vai encontrar problema. Se eu quero buscar tristeza, eu vou encontrar tristeza. Se eu quero buscar alegria, eu vou encontrar alegria. Se eu quero buscar bons amigos, eu vou encontrar bons amigos. Por quê? Porque a mente está projetando na frente aquilo que eu estou querendo, né? A visão de Francisco é o pesadelo de muitos. Muitos espíritos, depois da morte carnal, apegam-se demasiadamente ao corpo. Não enxergam outra coisa, nem vivem senão dele para ele, botando-lhe verdadeiro culto. E vindo sobre o renovador, não o abandonam. E a hora que a gente pensa, que a gente está vendo hoje em Facebook, em TikTok, em Instagram, essa adoração do corpo, a gente lembrar que a gente vai ficar velho, que um dia a gente vai morrer, que esse corpo vai ficar, gente. O corpo é simplesmente uma vestimenta, uma roupagem, uma ferramenta que a gente usa enquanto está aqui na Terra. Repelem quaisquer ideias de espiritualidade e lutam desesperadamente para conservar. Então, qualquer apego, seja apego ao corpo, seja apego ao emprego, seja apego à família, seja apego à nossa casa, qualquer apego material é ruim, vai fazer a gente sofrer, né? Nesse caso, a obsessão que ele tinha pelo próprio corpo, isso de viver simplesmente para a vida material, ele criou essa monoideia, e essa monoideia que está fazendo ele sofrer tremendamente no plano espiritual, né? Essa monoideia, o alimento espiritual que ele está criando para si mesmo, é uma fixação. E essa fixação faz com que a sua percepção se torne realidade. A que a gente cria com a nossa mente, ela torna realidade. E essas escolhas erradas que a gente faz acabam fazendo a gente sofrer, e na Terra como no plano espiritual, né? E a gente sabe, ela fala no finalzinho do livro, no capítulo, ela fala que é profundo o sono espiritual da maioria dos irmãos da carne. Isso, porém, deve preocupar-nos, mas não ferir-nos. E a gente já ouviu o Divaldo falando que 90% dos encarnados hoje estão nesse sono espiritual. Então, a gente fazer a nossa avaliação. O que é esse sono espiritual? É a gente viver para a matéria. E a gente se esquecer das nossas necessidades reais de crescimento com espíritos eternos, né? E a gente apequenar as oportunidades que a gente tem hoje, aqui. A gente se esquece dos nossos deveres, ou por que a gente veio ficar. Porque todos nós fizemos compromissos no plano espiritual, né? Sejam compromissos para trabalhar na comunidade, para ajudar as pessoas, para cuidar da família. E a gente se esquece. E aí, com isso, a gente está nesse sono espiritual e vai sofrer. Vai sofrer a hora que chegar no plano espiritual. A crisálida cola-se a matéria inerte, mas a borboleta alçará o voo. A semente é quase imperceptível, no entanto, o carvalho será um gigante. A flor morta volve à terra, mas o perfume vive no céu. Todo embrião de vida parece dormir, onde devemos esquecer essa lição. Então, nós somos, ela usa esse poema bonito para falar que nós somos centelhas divinas. Então, todos nós temos dentro de nós, carregamos dentro de nós todo o conhecimento para que nós sejamos um dia Cristo, com Jesus. Mas para isso, a gente precisa colocar nossa vontade em ação, a gente precisa melhorar a nossa conduta,
a nossa participação na nossa evolução maior, né, como espíritos eternos. Então, para a gente encerrar nossa conversa de hoje, né? Por que o nosso lar falou desse compromisso do vigiar e orar? Exatamente para que a gente tenha consciência, da nossa responsabilidade e a gente tenha consciência da nossa responsabilidade de como pensar. Se a gente não souber pensar direito, ou se a gente não tiver esse compromisso de vigiar e orar, a gente vai poluir a nossa casa, a gente vai poluir o nosso olho. A outra coisa que eu queria comentar é isso, a importância da gente abrir a mente para a gente estar vendo e vivendo as outras coisas boas que estão ao nosso lado, né? Porque muitas vezes a gente se esquece de perceber todas as variáveis maravilhosas que nos rodeiam e a gente só vê os problemas. A gente se esquece que a gente abre uma torneira, a gente tem água limpa, que a gente aperta um botão, a gente tem luz, que a gente tem uma roupa para vestir, que a gente tem saúde, que nós estamos vivos, que nós estamos respirando. E essa oportunidade de vida é o que a gente precisa para o nosso crescimento espiritual. E a terceira coisa que eu queria falar é a importância da gente trazer esperança, fé e trabalhar na nossa melhora, no nosso crescimento, trabalhar para o nosso futuro. Não só o futuro imediato, daqui 3, 5, 10 anos, mas o futuro como espíritos eternos, né? Fazer a nossa malinha, né? Para que a gente não seja um peso para a sociedade material, mas também levar a nossa malinha espiritual para quando a gente partir para o plano maior. É isso que eu tinha para compartilhar com vocês hoje. E agora eu queria ouvir vocês, o que vocês querem dividir, o que vocês acharam do capítulo 29. Um pouco de Ninguém tem nenhum comentário do capítulo sobre pensamento. Esse capítulo, tão profundo, ninguém quer falar nada. Se ninguém for falar, eu vou falar. Pode falar. Ai, suspirando. Um capítulo pesado, triste, muito sofrimento. Traz uma sensação, um impacto semelhante ao que a gente sente quando pensa no umbral. Mas é uma realidade. Existe a realidade boa e existe a realidade, vamos dizer assim, patológica, né? Que nós, com a nossa ignorância, transformamos nessas coisas tristes. Mas, depois de todas as colocações, considerações tristes e altamente educativas, porque nos leva a concluir acerca da importância dos comentários que a Ana fez, pensar como é que nós estamos nutrindo a nossa mente, a nossa vida, de um modo geral, né? Se nós estamos nos envenenando de alguma forma. Lembra com muita clareza a importância do vigiar e do orar, da busca da espiritualidade, do preparo prévio, para a gente chegar lá um pouquinho melhor, passar menos apuro, né? E aí, o que salva o capítulo, a beleza toda do capítulo, está nesse último parágrafo que a Ana colocou aí no último slide. A Narcisa falando: a crisálida cola-se à matéria inerte, mas a borboleta alçará o voo. A semente é quase imperceptível, e, no entanto, o carvalho será um gigante. A flor morta volve à terra,
mas o perfume vive no céu. Meu Deus, que coisa linda a dinâmica da vida, né? E aí a gente se pergunta, porque quando a gente estuda, a gente precisa extrair a moral, refletir, entender, assimilar, incorporar e descobrir como aplicar isso na nossa vida. Então, o que a doutrina espírita nos diz é que precisamos trabalhar com seriedade o nosso despertamento consciencial. E como é que a gente desperta a consciência? Com valores éticos e morais. E aí, para recordar, vamos lembrar o que é que a doutrina fala de moral. O que é moral? Sem dúvida nenhuma, meus queridos, moral é a lei divina, atuante no cosmos, eterna, imutável, não é atuante só no planeta Terra, não, em todos os planetas, de uma abrangência perfeita. Então, nós precisamos, na medida do possível, procurar conhecer cada vez mais a lei divina, porque conhecendo a lei divina, identificaremos os valores morais imprescindíveis para o nosso crescimento espiritual. Tem muita gente que pensa que ética e moral é a mesma coisa. Não, caminham juntos. Às vezes até é difícil da gente definir o paralelo, a linha divisória, porque elas se intercomunicam, se intermediam. Mas nós, quando estudamos a doutrina, principalmente o aspecto filosófico da doutrina, a gente aprende que ética é a aplicação que o ser inteligente dará à moral. Entenderam? Então, a lei divina está aí, desde que o mundo é mundo. Então, a moral era uma, mas o homem das cavernas interpretava direito, do seu jeito. O chinês, o japonês, o muçulmano, no passado e no presente, interpretam diferente e adequam essa interpretação às leis que tornam vigentes no seu país. Então, a ética é o nosso entendimento, a nossa aplicação da moral, que varia de acordo com o tempo, por exemplo, a escravidão era legal até pouco tempo atrás. A humanidade evoluiu, os valores éticos cresceram, descobriram que não podia mais escravizar ninguém. Isso em relação ao aborto, em relação a outros crimes. Então, mas isso varia de um povo para um povo e varia de uma época para época na caminhada da humanidade. Mas nós, arrematando o meu raciocínio, que estamos aqui hoje, que conhecemos a doutrina, que temos essa bibliografia maravilhosa. Meu Deus, André Luiz é de uma clareza, de uma beleza cristalina. Emmanuel também, a codificação também. Então, nós não podemos deixar de estudar, nós não podemos deixar de buscar esse conhecimento que vai permitir que nós, casulos ressequidos quase, nos tornemos um dia uma borboleta. Que Deus abençoe o nosso esforço, hoje e sempre. Obrigada. Mas alguém quer fazer algum comentário? Eu estou colocando agora aqui no chat o nome do livro e o capítulo que fala na matéria mental, para quem quiser depois consultar. Bom? Mais algum comentário antes da gente encerrar? Queria só fazer uma reflexão. Quando a gente está na nossa casa, a gente vive num ambiente onde se fala palavrão, onde se ofende as pessoas, onde se chuta a porta, onde se grita. Isso tudo é matéria mental do jeito, pessoal.
E essa matéria mental, ela vai impregnando as paredes, no teto, no piso, nos objetos. E faz com que o clima da nossa casa fique pesado, fique desconfortável. E aí a gente chega na nossa casa, ao invés da gente sentir aquela sensação, que bom, eu cheguei na minha casa, a gente sente aquela sensação de estar preso. Como é que a gente conserta isso? Através do Evangelho no Lar. O Evangelho no Lar vai fazer uma limpeza dentro da nossa casa, vai retirar essas formas de pensamento que nós mesmos criamos ou trouxemos de outras pessoas. E aí a gente pode continuar a caminhada com Jesus, o vigiar e o orar. E aí a gente consegue transformar a aura na nossa casa. E da mesma forma que o nosso pensamento cria a nossa aura, por isso que os espíritos falam, que nem no livro Voltei, eu estava tão escurinho, né? Tão cinzentinho, porque não me melhorei. Ou quando a gente pensa em Jesus, que a aura dele embevecia o planeta inteiro, envolvia o planeta inteiro. Então, a gente, da mesma forma que a gente constrói a nossa aura, a gente constrói a aura do nosso filho. É importante a gente ter essa consciência, esse pensamento, como ele está influenciando a nossa casa e, claro, as pessoas que convivem conosco. Porque se eu estou azeda, se eu fico só reclamando, se eu só tenho café, eu estou contaminando a minha casa conforme os pensamentos, mas eu também estou atingindo aquelas pessoas que convivem comigo. Bom? Então, é importante a gente lembrar disso. Com isso, a gente vai encerrando, agradecendo ao Mestre Jesus, agradecendo ao Chico por esse trabalho lindo, a André Luiz, a Emmanuel, por todas essas observações, por todos esses ensinamentos, que nós consigamos trazer para o nosso lar, para a nossa vida, para a nossa conduta, modificando os nossos hábitos, nós nos tornemos cada dia mais uma pessoa melhor. Precisamos. Obrigada, pessoal.